Oi. Bom, pessoal, vamos seguir aí com nossa aulinha de filosofia. Segundinho para carregar o programa. Certo. Bom, pessoal, nesta aula de filosofia, eu quero tratar do último filósofo clássico que nós vamos ver, que é o filósofo Aristóteles. Ela faz parte do módulo 2, então, como expliquei no começo do ano, estamos trabalhando por módulos. O primeiro módulo, filosofia pré-socrática, o segundo módulo, filosofia clássica, e essa seria a aula 4, porque na aula 1 nós vimos contexto histórico, na 2 Sócrates, na 3 Platão, e agora o último filósofo clássico, que é o Aristóteles. Antes de iniciar o Aristóteles, eu gostaria de chamar a atenção para vocês para falar um pouquinho sobre os campos da filosofia, porque a minha ideia inicial, e ainda pratico essa ideia, é que, como nós vimos no primeiro e no segundo ano, basicamente todos os filósofos da história da filosofia ocidental, os mais importantes, os mais que têm mais influência, né, os mais influentes, a proposta é que no terceiro ano nós consigamos trabalhar a filosofia pelos seus campos de conhecimento. Porque a filosofia ela tem vários campos de especialidades, de temas específicos. E agora eu vou falar um pouquinho desses campos, fazendo uma revisão do que nós já vimos, entendendo como nós vamos construir o nosso curso daqui para frente e aproveitando, fazendo aí uma rápida revisão um pouquinho do que nós já trabalhamos para inserir o Aristóteles no nosso conhecimento. Bom, o primeiro campo da filosofia é o campo do naturalismo, que é a filosofia que explica a natureza, a physis, né? A natureza em si, o que é físico, o mundo concreto. Então, o que nós já vimos do naturalismo, desse campo da filosofia? Os pré-socráticos, que tentaram afastar a noção de cosmogonia, que é o universo, o cosmo explicado pelo mundo, e tentando explicar a cosmologia, tentando construir a cosmologia, que é o universo entendido a partir da lógica. Então, os principais filósofos desse campo nós já estudamos, que são os pré-socráticos. O segundo campo é o campo da ontologia, que desencadeia, que chega, que se desdobra no campo do existencialismo. A ontologia, ela é o estudo do ser humano. O que é o ser humano? Será que o ser humano é fruto do meio que ele vive? Será que o ser humano tem alma? Tem essência? Será que as características e qualidades do ser humano já nascem com ele ou são construídas a partir da experiência? E a partir do questionamento do ser humano, questiona-se, principalmente na modernidade e na contemporaneidade, o existir em si. O que é o mundo, o que é o universo, o que é a existência, qual que é o lugar do ser humano no universo, o que é a consciência, será que somos capazes de conhecer as coisas além dos nossos sentidos, né? Será que a alma do ser humano, ela existe na sua forma metafísica, ou será que a alma não existe, é só uma construção religiosa e cultural? Então, isso é a ontologia. E o que nós já estudamos de ontologia? Parmênides, que acredita que o ser humano tem a alma, o ser humano é um ser. Vimos o Sócrates e o Platão na máxima platônica do essencialismo, que é o ser humano, ele tem uma essência e tudo está contido nessa essência, que é a alma, essencialismo. Então, o verdadeiro conhecimento, a verdadeira percepção depende da alma do ser humano. Tanto é que nós fazemos filosofia dentro dessa lógica a partir do conheça a ti mesmo ou da maiêutica platônica. Então, ontologia é o estudo do ser humano em si. A epistemologia é o estudo da episteme. Episteme significa conhecer, conhecimento. Epistemologia, então, é o estudo do conhecimento. Nesta linha filosófica, se questiona como que se faz para conhecer as coisas, qual que é o processo, o proceder, o método para se conhecer alguma coisa. Nós vimos o campo do conhecimento inicial da humanidade é o campo do mito, que dele se pode sim fazer reflexões. Por exemplo,
o mito da Medusa, né, onde a ninfa Medusa é estuprada por Poseidon dentro do templo da deusa Atena, que é a deusa da justiça. E para punir o estupro, a Atena transforma a Medusa em um monstro. Então, nós temos esse mito, mas extraindo o conhecimento dele, podemos afirmar que desde os tempos antigos, a mulher é a culpada pelo estupro, a vítima é culpabilizada, e isso se concretiza nos dias de hoje, quando uma mulher vai na delegacia fazer uma denúncia e ela é julgada não só pela instituição do Estado, mas como pela sociedade em si, quais roupas ela estava usando, onde ela estava, se ela estava sozinha, como se ela fosse a culpada pelo estupro. A vítima se torna culpada, como se a roupa curta desse a liberdade do estupro. Então, o mito, ele é o primeiro campo de conhecimento que nós estudamos, expresso principalmente nas chamadas epopeias, que tem aquele fundo pedagógico de levar o conhecimento, né, que nós vimos lá no módulo 1. E o segundo filósofo da episteme que nós vimos é o Platão, que nos diz que o conhecimento ele é alcançado a partir da maiêutica, do autoconhecimento, e da separação entre o mundo da aparência e o mundo da essência, o mundo físico do mundo metafísico. Então, o verdadeiro conhecimento para Platão é o conhecimento das ideias. Para Platão, não adianta nós estudarmos, por exemplo, este celular. Se eu pegar e literalmente estudar ele, como ele funciona, eu não vou alcançar o verdadeiro conhecimento. Eu tenho que entender a ideia de celular. E a partir do entendimento do funcionamento geral, eu consigo entender, então, todos os celulares. Assim como qualquer coisa, eu preciso entender a essência para poder entender as manifestações desta essência, que no caso são as sombras, né? São a verdade parcial das coisas. Então eu não entendo um ato político, eu tenho que entender a essência da política como um todo. Eu não entendo um ato qualquer seu. Eu tenho que entender a sua alma, eu tenho que entender você como um todo para entender você, e o mesmo para me entender. Ao me entender, eu tenho que, para me conhecer, eu tenho que me entender na minha essência, no meu todo, para conseguir me compreender e o universo em geral. Dessa forma, o essencialismo acredita que o verdadeiro conhecimento está na compreensão da essência, daquilo que é absoluto e fixo num elemento, e não na aparência, que é perceptível com os 5 sentidos, mas é apenas um fragmento da ideia absoluta do elemento estudado. O campo da política, nós veremos muito também, estudamos o desenvolvimento deste campo na democracia grega, mas falaremos bastante, teremos um módulo só para política. A ética e a moral, que são fontes linguísticas, as palavras significam a mesma coisa, sendo ética em grego e a moral romana, em latim, que significa como alcançar a virtude. A virtude, ela é o comportamento bom, belo, perfeito, né? O contrário de ética, o contrário de virtude é corrupção. Então, se você é uma pessoa virtuosa, você segue como deveria seguir. Uma pessoa corrupta é que corrompe a essência da sua atitude. Por exemplo, um político que representa o povo, ele é um político ético, virtuoso. Um político que rouba, que pensa só em si mesmo, que não representa a população, é um político corrupto. Dentro da ética e da moral, nós estudamos até agora apenas o Sócrates, dentro da apologia de Sócrates, que nos explica que a verdadeira moral, a busca pela virtude, vem da defesa da verdade. Então, o filósofo e qualquer pessoa virtuosa deve defender a verdade acima de qualquer coisa, inclusive da própria vida, como que ele prova com o seu próprio exemplo, quando prefere morrer do que negar a verdade. Então, nós vimos essa parte ética, e depois veremos Aristóteles na aula que vem na sua parte ética, e os helênicos continuando expandindo este campo. Aliás, no campo da política, nós não vimos o pensamento platônico nem o aristotélico, porque eu vou falar deles dentro da política quando eu falar de Maquiavel lá na modernidade, para nós pensarmos com a ideia fresca, né, na cabeça, porque o moderno vai estar
contrário ao antigo. Então, eu deixei para dar tudo isso numa aula só, para pensarmos o campo da filosofia política. A lógica, ela é o campo da aplicação lógica, né, como parte do conhecimento, e veremos mais adiante específico, e a estética, que é a discussão do que é belo, do que é bom, do que é feio, e isso também é um campo muito contemporâneo que veremos bem lá adiante, provavelmente no quarto bimestre. Então, está aqui os campos da filosofia. É extremamente importante que você os conheça e saiba os temas desses campos e saiba também colocar filósofos que fazem parte desses campos e que você consiga, a partir deles, usar como ferramenta para suas reflexões pessoais e ter a habilidade de citá-los em artigos de opinião, trabalhando aí quem está prestando um Enem e tem como objetivo compor seu campo, seu repertório sociocultural para escrita das redações. Hoje eu vou tratar do filósofo Aristóteles dentro da sua questão epistemológica. Ele também fala de política, ele também fala de moral. Mas para a aula não ficar gigante e para nós conseguirmos visualizar melhor essa questão do campo da filosofia, eu vou trabalhar separado. Na semana que vem, a sua parte moral e ética, e na aula de moderna, a sua parte política. Por agora, nós vamos entender como que o filósofo Aristóteles busca o verdadeiro conhecimento, e isso automaticamente vai fazer dele um naturalista, como nós vamos ver. Os clássicos, normalmente não sempre, eles estão falando em todos os campos, por isso que eles são clássicos, né? Esses campos, essas delimitações, vêm com o passar do tempo, principalmente com a fundação das universidades. Mas essa separação ela é didática e serve para nós compreendermos melhor a filosofia como um todo. Para iniciar, falar um pouquinho do Aristóteles em si. O Aristóteles, como todos os filósofos gregos, como todos os filósofos clássicos, produz em Atenas, né? Pensa em Atenas, mas diferente de Sócrates e de Platão, Aristóteles não é ateniense, ele não é nem grego. Ele nasceu em um país que fica a nordeste de Atenas, conhecido como Macedônia. Então, ele é um filósofo macedônico, ele nasce na Macedônia e vai até Atenas para aprender com Platão. E lá ele é um discípulo, ele se torna um discípulo de Platão. Mas o que é um discípulo? É um aluno? Não. O discípulo, ele é alguém que se propõe a dar continuidade nos trabalhos do mestre. Por exemplo, Pedro, discípulo de Jesus, porque ele conheceu, aprendeu com Jesus, mas deu continuidade, se tornando o primeiro papa, né? Então ele não só conhece, ele só não aprende com Jesus Cristo, como passa a aplicar as ideias de Cristo ao longo de sua vida. Então, o discípulo de Platão significa que ele não só aprendeu com Platão, mas deu seguimento, deu continuidade, desenvolveu ainda mais a filosofia platônica. Mas nem sempre o discípulo concorda com o seu mestre, como nós vamos ver isso daqui a pouco. Então, dar continuidade muitas vezes não significa concordar, não significa continuar na mesma direção, mas às vezes significa discordar e trazer outras opções dentro da mesma linha de pensamento. É interessante comentar também que Aristóteles ele era preceptor de Alexandre o Grande, que foi um grande conquistador. Depois vamos ver um pouquinho mais sobre isso. E o que é um preceptor? Preceptor é um professor. Quando você vê aqueles filmes que sempre tem um velho que sabe de tudo e fica conduzindo alguém mais novo da nobreza, educa um príncipe, por exemplo, aquilo é um preceptor. Um preceptor, ele é um sábio que ensina o príncipe ou a nobreza, essa pequena parcela da população que tinha acesso à educação, sobre todas as coisas que ele precisa saber, como, por exemplo, astronomia, para conseguir navegar ou andar no deserto, arte, lutas, disputas, esporte, retórica, política, direito, tudo isso. Ele é o cara que educou Alexandre o Grande, o que significa que ele era muito bem assessorado. Aristóteles era um cara muito, podemos dizer, rico, tinha muitos acessos, e por isso conseguiu desenvolver muito forte sua filosofia, e ele fundou duas escolas. A primeira é a escola peripatética, que é a escola dos caminhantes, né, onde os filósofos se encontravam, andavam nos bosques, dialogavam em calma,
construíam o seu conhecimento, e uma das mais importantes escolas atenienses, que é o Liceu, aonde ele desenvolveu a filosofia platônica e colocou seu nome na história porque desenvolveu sua filosofia própria e ensinou outros sobre esse tema. Então, selecionando, vamos recortar uma partezinha de Aristóteles para trabalhar agora, que é justamente a questão epistemológica, ou seja, da onde vem o verdadeiro conhecimento, e que ela é dicotômica em relação à filosofia de Platão. Então, filosofia de Platão e de Aristóteles na questão epistemológica, elas são contrapostas, dicotomias, bem e mal, luz e sombra, feio e professor Bruno, são coisas que são opostas. Pois bem, e nessa questão epistemológica, como que o Platão falava? Platão dizia o seguinte: o verdadeiro conhecimento está na essência, portanto, na metafísica. Conheça a ideia sobre alguma coisa e você conhecerá a coisa em si. Então, eu me conheço a partir do momento que eu entendo o meu ser, a minha alma. Eu conheço a política a partir do momento que eu entendo tudo que se relaciona à essência da política, a política absoluta, a política verdadeira. Eu entendo sobre a garrafa quando eu entendo a essência, o verdadeiro, a ideia da garrafa. Né? Eu sei que ela não pode ser de água, de gelo, porque ela derrete, sei que ela tem que ter um fundo, sei que... Então eu tenho que entender a teoria, a ideia geral do que nós falamos aqui em relação a um objeto do conhecimento. Agora, Aristóteles não acreditava nisso, não. Aristóteles vai ser fundador de uma outra forma de epistemologia de busca do conhecimento, conhecida como empirismo. O empirismo, ele é o oposto. Ele fala que o verdadeiro conhecimento está na empiria, não na essência. Empiria significa experiência. E se eu experimento com algum dos meus sentidos. Portanto, Aristóteles diz que o conhecimento ele vem a partir da minha visão, audição, tato, paladar, olfato. Eu consigo conhecer o mundo a partir dos meus sentidos, a partir da minha experiência com o mundo. E aí é muito interessante, porque isso automaticamente coloca ele como um naturalista, porque eu conheço a partir do momento que eu experimento o mundo físico. Então, aí está a dicotomia clássica. O essencialismo é a busca do conhecimento da ideia, da essência, da teoria, da lei geral do objeto, enquanto o empirismo fala que o conhecimento ele vem da experiência com o mundo físico. E a partir daí eu quero chamar a atenção a um livro que nós vamos falar. Nós vamos ver 3 livrinhos dele, só que um vai ser depois, na próxima aula. E depois fazer uma análise de um outro livro onde está, vamos dizer, o grosso da teoria, né? A parte mais importante da ideia filosófica de Aristóteles. Então, o primeiro livrinho que eu gostaria de falar é o Organon. O Organon significa de grego significa organização, aonde Aristóteles argumenta a necessidade da lógica, a busca da lógica, da compreensão lógica e não mitológica das coisas, e que o grande conhecimento vem da busca das leis universais que regem a natureza. Então, vamos atentar-nos para um pressuposto que Aristóteles vai falar, mas que é uma ideia que ele trouxe diretamente dos pré-socráticos. O universo, o mundo físico, a natureza, mundo físico, ele funciona que nem uma máquina. Pensem num carro. Um carro é uma máquina. Toda peça que existe no carro, ela é montada para que gere um funcionamento daquele carro. Todas elas têm um motivo de existir. E que quando está funcionando, ela funciona em perfeito equilíbrio, sempre com as mesmas regras. Se você acelerar, vai para frente. Se você brecar, ele para. Se você não pôr água no radiador, ele esquenta. E assim funciona aquela máquina. Para Aristóteles, o universo é a mesma coisa. Tudo tem peças, tudo faz sentido, tem um sentido formando um todo, monismo, nós vimos, né? Um único todo. E este todo é regido por leis universais, que sempre vai acontecer a mesma coisa se for colocado na mesma situação. Por exemplo, tudo cai. É uma lei universal. Se você não tiver um chão, vai cair. Nada sai voando do nada, né?
dois objetos não ocupam o mesmo lugar no espaço. É uma outra lei. Então, são as leis universais que regem. Se eu tenho um triângulo retângulo, eu sei que a soma dos quadrados do cateto é igual à hipotenusa. Então, o universo é regido por leis universais. E o pressuposto maior da empiria, do empirismo, é que se você entende quais são as leis gerais para o universo que nós podemos experimentar com os nossos sentidos, então você atinge um conhecimento sobre as coisas em geral. Isso faz dele, portanto, um naturalista e um empirista, e o responsável pela chamada primeira revolução científica. Pessoal, quando você pensar em pensamento científico, o que tem que vir na sua cabeça são 3 fases dessa forma de episteme, dessa forma de conhecimento. A primeira, evidência. Segunda, hipótese. Terceira, prova. Por exemplo, evidência, tudo cai. Hipótese, tem uma força que puxa os objetos para baixo. Prova, todas as coisas caem no mesmo peso, provando que o que puxa é o planeta e não o objeto. Ou seja, há uma força que puxa as coisas para baixo, que foi denominada posteriormente por Newton como gravidade. Então, tudo que está escrito no Organon serviu de base para o desenvolvimento dessa forma de pensamento. O que aparece no Organon? O objetivo é organizar essas leis universais. O objetivo do Organon é organizar a natureza. Então, ali Aristóteles fala coisas pela primeira vez na humanidade que serviram como base para a ciência contemporânea. Por exemplo, o mundo se divide em mineral, vegetal ou animal. Os 4 elementos são formadores de tudo: fogo, terra, água e ar. 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então, todas essas observações feitas por Aristóteles no Organon é uma tentativa de organizar a natureza e assim atingir o verdadeiro conhecimento sobre o universo, a episteme do universo. E aí o livrinho A Metafísica é uma crítica da metafísica, porque, vamos pensar assim, vamos retornar um pouquinho à ideia aqui da questão do empirismo. Pensem assim, para Platão, o mundo metafísico, ele existe, o mundo das ideias, e uma sombra, uma parcela, uma projeção desse mundo metafísico é o mundo concreto, o mundo das ideias. Então, nós estamos nesta parcela, mas a grande verdade, ela é essencial e absoluta. No empirismo não é assim. No empirismo, o ser humano, a mente do ser humano, é resultado das suas experiências. Então, um grande exemplo que vai ser dado por um outro filósofo, Hume, que depois a gente vai ver, mas que cabe muito bem aqui. Pensem, por exemplo, unicórnio. Eu falo unicórnio, vem um unicórnio na sua cabeça. Porém, você não criou o unicórnio. Você copiou daquilo que você experimentou, que é cavalo, chifre, unicórnio. Então, apesar do unicórnio não existir concretamente, ele pode existir na sua mente porque você experimentou os elementos que formam um unicórnio. Montanha de ouro. Você sabe o que é montanha, sabe o que é ouro. Não existe necessariamente uma montanha feita de ouro, mas você somando os elementos que você experimentou, consegue imaginar uma. Agora, pensa numa cor que você nunca viu. Você não consegue. Por quê? Porque para Aristóteles, você só consegue acessar aquilo que existe no mundo material, aquilo que você consegue experimentar. O que contradiz Platão, que você conseguiria, então, acessar a essência das coisas. Então, para Aristóteles, por ser empirista, a sua mente é resultado das suas vivências, do seu meio, das suas experiências. E nessa questão da metafísica, do livro A Metafísica, o Aristóteles vai se questionar se o mundo existe, como que as coisas se movimentam no universo? Como que as coisas existem no universo? Ele vai tentar explicar isso afastando a ideia de metafísica. Ele vai tentar explicar como que o mundo funciona, essa máquina, como eu dei exemplo do carro, funciona, e afastando
a ideia de que ela é uma projeção de um mundo metafísico. E ao fazer isso, nós temos aí a teoria, a filosofia aristotélica, o método aristotélico, assim como nós temos o método socrático, usado por Sócrates e Platão, de autoconhecimento, busca da essência. Agora nós vamos ter um método aristotélico. E o método aristotélico do conhecimento que embasou a ciência, ele é uma busca da compreensão do mundo material. E ele é conhecido como a teoria das quatro causas. E esse aqui é o ápice da aula e é o ápice da filosofia aristotélica. O método, a forma que Aristóteles nos ensina para conhecer o universo, ou seja, para a busca do conhecimento, para a produção da filosofia. E aí nós vamos ver três partes dessa teoria de quatro causas. A primeira é a chamada teleologia. Não confundir com teologia, tá? Teleologia é a suposição, é a ideia de que tudo que existe no universo tem um sentido prático. Ou seja, tudo ele é feito por um motivo. Tudo no universo concreto tem um objetivo. Volta o carro, volta a máquina qualquer que você esteja pensando. Tudo no carro tem um sentido. As peças todas são montadas para fazer com que o carro ande. O computador, todas as peças, elas estão ali para o computador funcionar. A natureza, ela é lógica como uma máquina para Aristóteles. Então, tudo que é criado, tudo que existe na natureza, tem um motivo prático para o seu funcionamento. Veja, compare o planeta Terra com a máquina. Ela é totalmente lógico. Nós temos estações do ano, nós temos fases da lua, está tudo em movimento. Se eu planto uma semente, a água nasce. Se eu boto fogo, queima. Água apaga fogo sempre. Não é um mundo caótico, é um mundo ordenado, como uma máquina. Então, para Aristóteles, tudo que existe no mundo tem um sentido, né? Um sentido para o funcionamento desse mundo. E aí vem a teoria das quatro causas. Então, como que eu vou fazer para conhecer o sentido das coisas? Como que eu vou fazer para conhecer o funcionamento do universo? A partir da busca em quatro causas. E aqui eu tenho o estudo do universo e a base do que será a ciência depois, a partir do estudo dessas causas. Vamos só lembrar também, pessoal, que ciência e filosofia não são a mesma coisa. A filosofia ela é a busca do conhecimento. Então, quando você atinge o conhecimento e fecha o conhecimento de um jeitinho, num método ou numa doutrina, deixa de ser filosofia. A ciência não é filosofia. A ciência ela é um método que avalia evidência, hipótese e prova. A religião não é filosofia, ela tem uma doutrina, uma explicação mitológica para o mundo. A filosofia ela é a busca. Mas desta filosofia aristotélica se extraiu as principais ciências que nós temos hoje em dia, principalmente as ciências naturais. Então, para conhecer o universo, para atingir o verdadeiro conhecimento, segundo Aristóteles, a primeira coisa que nós temos que entender é a causa formal, que é a forma do que a gente está estudando, literalmente o formato. Então, por exemplo, se eu estou estudando um cilindro, o cilindro tem forma e fórmulas de cálculo. O quadrado, o retângulo, a anatomia humana, a anatomia dos animais, das plantas. Então, o primeiro passo, eu vou ter conhecimento, eu vou estudar o formato. E daqui, desta observação do Aristóteles, que vai ser retomada lá no cientificismo do século XVI, que é a época do Nicolau Copérnico, do Newton, do Galileu Galilei, do Giordano Bruno, todos esses caras que vão revolucionar novamente a ciência, vai ser retomada lá naquele momento, é que o estudo do formato dos elementos nos gera conhecimento. Então, veja, aí eu tenho o estudo da geometria, portanto, da arquitetura. Se eu sei o quadrado dos catetos é igual à hipotenusa num triângulo retângulo, eu sou capaz de levantar obras arquitetônicas como essa aqui, quadrada. Eu sei o formato de um cilindro, eu consigo fazer o pistão de um motor, ou seja, de um carro. A geometria
é a causa formal? Anatomia, entendendo a anatomia humana, eu consigo entender melhor as doenças e, portanto, as curas. Dos animais, mesma coisa, eu consigo ter todo um agronegócio entendendo a fórmula, o formato das plantas, não é? A causa material é o segundo passo, é entender o material que é feito, do que é feito. Entendendo isso, eu consigo tirar conhecimento no sentido, lembrando que nós estamos buscando leis universais, tá? Por exemplo, um cilindro, no caso da causa formal, sempre vai ter a mesma fórmula. A soma dos quadrados do cateto sempre será igual à hipotenusa. Isso é universal, é válido para a mesma situação em qualquer momento, em qualquer aspecto. A causa material, então, eu sei que a água ferve a 100 graus, portanto, um ser humano a 100 graus vai ferver. Um ser humano abaixo de zero vai congelar. Eu consigo modelar o vidro no calor. Eu consigo manipular alguma coisa no frio. Então, a química, que é você considerar a compreensão do material em si, basicamente é um desenvolvimento da causa material, química orgânica e inorgânica, que você aprende no ensino médio. Então, hoje nós conseguimos fazer remédio, manipular vacinas, fazer venenos, trabalhar com pesticidas, tudo isso porque sabemos a causa material. Nós sabemos que nós não podemos fazer, no caso do motor, um motor de plástico. Nós sabemos que nós não podemos fazer uma construção de gelo, que derrete. Então, a causa material é o segundo passo. A terceira é a causa eficiente. Depois que nós conhecemos as fórmulas dos formatos e entendemos as implicações do conteúdo desses formatos, nós temos que nos perguntar para que eles servem. O que eu posso fazer com a água? Eu posso matar a sede, eu posso fazer irrigação, eu posso fazer gelo, eu posso fazer vapor. O que eu posso fazer com um veneno de cobra? Eu posso matar, eu posso curar picadas de cobra. O que eu posso fazer com qualquer coisa? É a causa eficiente. Então, entendendo a forma e o conteúdo, eu consigo, a partir da compreensão desses elementos, buscar o que eu posso fazer com eles. E a causa final, que aí é a causa da filosofia, né? O porquê que Aristóteles não entra na ciência, ainda é filosofia. Qual é o motivo real das coisas existirem? Lembrando que para ele tudo tem um sentido e que esse sentido é governado por leis universais. Então, qual que é o real motivo da água? É matar a sede? É gerar vida? Até que você começa a chegar em campos que nós poderíamos passar horas e horas e horas falando, porque não tem ainda uma resposta estando assim no campo ainda da filosofia. Para quê? Por que morremos? Por que nascemos? Qual que é o motivo do existir em si? É a causa final, né? Por que realmente a gente morre? Por quê? Por que realmente a gente nasce? Por que realmente a gente existe? Seria, então, a gente entende a anatomia do ser humano, entendemos o conteúdo do que é feito, sabemos o que o ser humano pode fazer, causa formal, material e eficiente. Mas por que tem ser humano, no fim das contas? Por que eu existo? Tá? Então, seria a causa final. Para finalizar, pessoal, vamos ver por último a teoria do primeiro motor. Isso aqui é muito simples. Imagina o carro como uma máquina, tá? É uma metáfora para a natureza. O carro anda sem alguém ter ligado? O computador liga sem alguém ter ligado? Mesmo a inteligência artificial, ela existe se ninguém programar o robô? Então, Aristóteles diz que uma vez que o mundo é organizado e está em movimento ordenado a partir de leis universais, é necessário que uma mente maior que a própria universo tenha dado o play, tenha dado o start, tenha colocado para funcionar. É uma coisa muito próxima do que a ideia de Deus, tá? Mas aqui ainda é uma era pré-cristã. Você não pode pensar exatamente aqui no Deus cristão. Mas Aristóteles diz que se o mundo é organizado e movimenta a partir de leis universais, é necessário que exista uma mente maior que o próprio mundo que dê o começo, né, o primeiro motor, o primeiro gatilho para que o mundo funcione. E que ele tem que ser também maior que o universo para ter fabricado uma espécie de um arquiteto que construiu o mundo. Porque tudo que é ordenado é necessário que uma mente a ordene. Por exemplo,
O mundo não é um caos, né? Ele está cheio de ordem. A sua mesa, se ela está bagunçada, ela não vai se organizar sozinha. Depende da sua mente maior que a mesa, organize ela. Portanto, é necessário para que o mundo, né? É uma evidência, é evidente que o mundo é organizado, e para que isso aconteça, é necessário que alguém tenha, ou alguma coisa, tenha dado o primeiro passo, tenha construído e ligado. Pessoal, aqui você não pode confundir com a ideia de Deus, porque ele não está supondo que esse primeiro motor é consciente, ele não está consciente no sentido de bem e mal, que tem desígnios, que tem objetivos, né? O que ele afirma é: existe algo maior que o universo que foi capaz de construí-lo e ligá-lo, assim como uma máquina. Mas se ele é bom ou mal, se ele tem regras e doutrinas, tudo isso não é falado por Aristóteles. Pessoal, foi isso que eu quis ver de Aristóteles hoje, tá certo? Muito obrigado. Tchau.